bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Eu estou com muita saudade de vocês. Ai, que saudade da nossa sala de aula, das participações de vocês, das contribuições, das nossas aulas. Muita saudade. Mas não tem problema. Nós vamos continuando, né, essa troca por aqui nesse ambiente virtual. Por enquanto tem que ser assim. E saibam que eu estou orando por cada um de vocês. E nas minhas orações eu sempre peço que o nosso bom Deus, Ele continue cuidando e protegendo de cada um de vocês e das suas famílias também. Eu espero que muito em breve essa pandemia se dissipe e que nós possamos voltar para a nossa rotina, para a nossa vida normal, para que muito em breve nós possamos nos rever, né? Nos abraçar. Eu já estou imaginando como será gostoso e que dia feliz será, não é mesmo? Muito bem. Meninos, eu vou lembrá-los mais uma vez de assim que vocês assistirem essa aula, agora mesmo, para aí, já dá um likezinho no vídeo, já coloque o seu nome aí nos comentários. Tem alunos que estão assistindo, estão esquecendo de colocar o nome no comentário, tá? E eu preciso que vocês coloquem o nome, que eu coloco aqui em minhas anotações a data e quem estava assistindo. Então, não esqueçam de colocar aí o seu nome, tá? E muito obrigada pelos recadinhos, tá? Que eu tenho recebido aí. Muito obrigada. Na aula passada, nós falamos sobre relações entre indivíduos de espécies diferentes, né? Relações harmônicas e relações desarmônicas. Eu espero que você tenha lido, estudado, feito atividade para poder ampliar o seu conhecimento, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar sobre as relações entre seres da mesma espécie, ok? E nós vamos começar pela sociedade. A sociedade é uma relação baseada na cooperação, na divisão de tarefa. Na sociedade, um indivíduo ele depende do outro para a sua subsistência. No caso da sociedade das abelhas, das formigas, dos cupins, né? Eles dividem, se organizam e dividem os grupos especializados em atividades. Por exemplo, a rainha ela vai ter a sua função, teremos o grupo das operárias, o grupo dos soldados e também dos zangões. Cada grupo desse é bem definido qual é o papel dele, tá? Na colmeia, no formigueiro e assim sucessivamente. Agora vamos falar um pouquinho da colônia. Na colônia, os indivíduos também eles estão bem organizados, eles trabalham por um objetivo em comum, mas há uma diferença da colônia em relação à sociedade. Na colônia, os indivíduos eles estão unidos fisicamente, podendo ou não desenvolver funções específicas. Quando eles vão fazer essa função específica, eles apresentam adaptações morfológicas para isso. Por exemplo, os recifes de corais, eles são formados por indivíduos semelhantes e eles executam as mesmas tarefas. Já as caravelas, que são seres marinhos urticantes, que interagem a todo tempo com os zooplânctons, e você já sabe o que é zooplâncton, que a gente aprendeu, né? Aqueles serizinhos aquáticos que servem de alimentação para os seres maiores, não é? Da cadeia alimentar aquática. E essas caravelas, elas têm um formato, né, o seu formato já adaptado para a função que elas irão exercer, como tem as caravelas adaptadas para natação, outras para flutuação, para pesca, para nutrição, para defesa e etc.
E o último grupo que eu queria falar para vocês sobre essas relações de seres da mesma espécie é o canibalismo. No canibalismo, esse ser, ele mata outro da mesma espécie para se alimentar. Um exemplo do canibalismo é a viúva negra. Ela, depois que ela se correlaciona, né, com o macho, ela mata o macho. Toda vez que ela tem um acasalamento, ela mata o macho como uma forma de controlar a população das aranhas. Então, a viúva negra é um caso nítido de canibalismo. Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre adaptação. Todo ser vivo, ele se adapta ao meio no qual ele está inserido. Por exemplo, peixe. Nós temos peixes adaptados a viver nos rios, né, nas águas doces, assim como falamos. E tem peixes que são adaptados para viver na água salgada. Tem peixes adaptados para viver em águas mais rasas, outros em águas mais profundas. Da mesma forma, os vegetais. Por exemplo, há vegetais que têm a sua folhagem adaptada para viver em ambiente mais úmido. Geralmente essas folhas elas são maiores, mais largas e elas perdem água com mais facilidade. Mas também os vegetais, as plantas adaptadas para viver em lugar mais seco, geralmente essas folhas, essa folhagem, ela é mais curta, ela é menor, ela é revestida por uma cera e ela evita, ela não perde água com tanta facilidade. Então, poderíamos dizer que a adaptação é a capacidade que o ser vivo tem de se inserir no meio ambiente, buscando condições para a sua sobrevivência e a sua reprodução. Isso é muito interessante, gente. A natureza é maravilhosa. Nosso Deus é maravilhoso. Ele criou tudo adaptado para sobreviver, para se alimentar. Você já percebeu que o gato, quando ele se locomove, a gente não escuta ruído? É muito silencioso. Sabe por quê? Porque a sua patinha foi adaptada para não fazer esse ruído. Na sua patinha vai ter como se fosse uma almofadinha. Então, quando ele se locomove, ele não faz barulho, né? A sua audição é muito apurada, facilita ele caçar a sua presa. Você já percebeu que tem alguns insetos que eles se assemelham muito com o ambiente onde ele está inserido, que eles podem passar imperceptíveis. Alguns a gente pensa que é uma folha e quando a gente vai olhar melhor, a gente vê que na verdade é um inseto. Sabe para que isso acontece? Para que ele possa se livrar da sua presa. É uma forma de defesa. Sabe como chamamos isso? Mimetismo. Mimetismo o mimetismo é uma forma de proteção para esses seres vivos. Os seres vivos, alguns seres vivos, eles descobriram que uma forma de se manter vivo é a camuflagem. Tá bom? Falamos sobre o mimetismo e agora sobre a camuflagem. Você já viu algum grilo, algum inseto que ele muda de cor de acordo com o local onde ele está? Se o galho onde ele está é mais verde, sua tonalidade vai ficar parecida com o galho. Se for uma cor mais amarronzada, ele vai imitar aquela cor. Isso se chama camuflagem. Gente, mimetismo e camuflagem são coisas diferentes. Por exemplo, o mimetismo consiste na semelhança com que um indivíduo, com que um ser vivo tem com um organismo específico. Por exemplo, o grilo, um bicho folha. Parece uma folha, mas ele é um bicho, ele não muda a sua forma. Tem outro que parece um pau, é o bicho pau. Ele é um bicho já naquele formato. Já a camuflagem ocorre como esse organismo, ele apresenta um padrão de coloração de acordo com o local onde ele está. Ele vai variando, tá? Se ele está em um local amarronzado, ele vai ficar com tom amarronzado. Se está num local alaranjado e assim sucessivamente, tá ok?
Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E quando a gente fica vendo, quando a gente estuda sobre essas interações dos seres vivos, harmônicas, desarmônicas, entre os mesmos seres, né? Toda essa questão dessa organização como os seres vivem, isso a gente fica imaginando. Só poderia estar por trás de tudo isso a grandiosidade de um ser sobrenatural que criou todas as coisas de forma variada e de forma adaptada para sobreviver em cada ambiente, em cada clima, na água, no solo, né, em locais com altitude e assim sucessivamente. A natureza é linda. Os seres vivos são impressionantes, lindos e que nos emociona muito. Muito bem, eu quero fazer com vocês apenas a correção da página 75, tá bom? Pega aí o livro de vocês, que já deve estar na mão de vocês, o lápis e a borracha, tá? E aí vocês podem pausar, eu não vou escrever, tá ok? Mas eu vou falar para vocês podem pausar para ver se a sua resposta foi correta. Vamos corrigir só a página 75 e segunda-feira nós corrigiremos o restante, tá bom? Questão 1, página 75. Aí tá falando o seguinte: presas e predadores parecem manter um nível constante em um ambiente em equilíbrio. Quais são os fatores que tornam isso possível? Olha lá, vê se você fez assim. Adaptação e capacidade de se esconder nesse ambiente. Presas geralmente dispõem de várias estratégias para se esconder. Além disso, tem capacidade reprodutiva maior, gerando muitos descendentes. Predadores são ótimos caçadores. Você botou assim? Ou parecido com essa minha resposta? Não precisa estar exatamente assim, tá? Mas tem que ter a ver com o que eu botei aqui. Se você acertou, parabéns para você. Você é muito inteligente. Se você se passou aí, não tem problema. Estamos aqui para aprender, tá? É só corrigir. A questão 2. Essa aqui eu sei que todo mundo acertou, que todo mundo aprendeu a aula passada. O que são relações harmônicas? Cite exemplos. Você botou o que aí? Exatamente, eu sabia que você ia acertar. São interações ecológicas que trazem benefícios para um ou para ambos os participantes, não foi isso? Tem que ter benefícios pelo menos para um, né? Ou pelo menos não ter malefício para nenhum dos dois. Sem que nenhum deles tenha prejuízos. Exemplo, quais foram os exemplos que você botou aí? Amêndoa do mar, peixe-piloto, tubarão, né? O que mais? Beleza, é exatamente isso. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Até segunda-feira, se Deus quiser, você vai fazer aí a atividade da página 79 e segunda-feira nós faremos a correção. Fica com Deus, se cuida. Tchau.